Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês a grande e curiosa rivalidade entre Real Oviedo e Sport Gijón no chamado Derby das Astúrias, que movimentou a rodada da La Liga Smart Bank, a segunda divisão espanhola, no último final de semana. E que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards, porque afinal essa é a série dos clássicos pelo mundo, que volta agora com mais um capítulo entre seleções, afinal a gente acabou de sair de uma data FIFA. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo, o quanto antes a nova meta, que é de 20 mil inscritos. E do jeito que tá indo, tamo caminhando. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E, mano, é rapidinho, qual o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também segue a gente no perfil novo do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre duas seleções rivais históricas do norte da África, que apesar de possuírem relações amigáveis atualmente fora dos gramados, até compartilhando opiniões semelhantes, sobre as principais questões regionais, como a causa palestina e os conflitos do Sudão, elas nem sempre tiveram uma relação tão boa assim, nutrindo grande rivalidade por motivos históricos, e referente ao processo de independência de um deles lá durante as décadas de 50 e 60, e que se intensificaram no futebol, principalmente ao longo dos anos 80, quando as duas seleções viveram o auge do esporte da bola nos pés, tendo como plano de fundo conflitos e anseios nacionalistas que acabaram culminando na própria Primavera Árabe. Trata-se do tenso e complicado clássico do ódio entre as seleções e os países da Argélia e do Egito. O duelo de hoje não é somente entre duas seleções curiosas do nosso futebol, ele vai um pouco além disso. Primeiro porque envolve dois dos maiores PIBs, do continente africano. Pra quem não sabe, PIB, que é a sigla, para Produto Interno Bruto, é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, com o objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região. Basicamente, quanto maior o PIB, maior a qualidade de vida e o acesso a bens e serviços. E sim, eu olhei tudo isso no Google. E depois porque de um lado nós temos a seleção egípcia de futebol, cujo país detém o terceiro maior PIB africano, com cerca de 303 bilhões de dólares, e de outra seleção argelina do futebol, cujo país é dono do quarto maior PIB do continente, que gira em torno ali de 170 bilhões na moeda americana, sendo que essas informações foram retiradas do site Trading Economics e dizem respeito aos PIBs de dezembro de 2019. Com essa história toda entre eles, os dois países e as duas seleções, começando pouco antes da bola rolar, lá entre as décadas de 50 e 60, durante o processo de independência da Argélia, que culminou na famosa Guerra da Argélia, que ocorreu oficialmente de 1954 até 1962, e foi um intenso conflito civil, primeiro contra o domínio francês. Sim, a França colonizou a Argélia e tirou de lá, dentre muitas outras coisas, nada menos que craques como Zidane, Benzema, Fekir e Nasri. E depois entre os dois partidos revolucionários argelinos, o MNA, Movimento Nacional Argelino, que também queria independência, mas seguia à risca a política desenvolvida pelo general de Gaulle, e o FLN, a Frente de Libertação Nacional, que contou inclusive com jogadores profissionais abandonando suas carreiras, na verdade seus clubes europeus, e montando uma equipe para divulgar esse movimento, mostrar os valores argelinos e ir contra esse domínio francês, chegando a atuar no norte da África, na Ásia e no leste europeu, com a ambição de divulgar tudo isso. E é justamente aí que o Egito entra nessa história, já que se por um lado o governo apoiou a guerra de independência argelina através do presidente Gamal Abdel Nasser, a mesma postura não foi observada dentro dos gramados, já que os faraós se recusaram a medir forças pelo time formado pela FLN, por temer eventuais represálias da FIFA, que não reconhecia o selecionado oficialmente e ameaçava punir quem o enfrentasse. À época, o Egito era um dos membros fundadores da recém-criada CAF, que era a Confederação Africana de Futebol. Dessa maneira, somada às crises diplomáticas que sempre permearam no esporte da bola nos pés, a rivalidade entre os dois países cresceu ao longo dos anos, até atingiu seu ápice na década de 80. Antes disso, no entanto, as duas seleções já haviam disputado alguns duelos amistosos, com 3 empates e uma vitória egípcia, até que chegamos ao primeiro confronto oficial pelas eliminatórias da CAN, que é a Copa Africana de Nações, que viu os faraós levarem a melhor, vencendo em casa por 1-0 e empatando fora por 1-1, eliminando assim os grandes rivais. Depois disso, ainda houve mais 2 embates amistosos, onde a Argélia conseguiu suas 2 primeiras vitórias na história desse clássico, e depois ainda deu troco
troco oficial nas semifinais da Copa Africana de Nações, chegando a ficar 2 vezes atrás do placar, mas buscando a igualdade em 2 a 2 e vencendo nos penais, mas perdendo a grande final para a fortíssima seleção da Nigéria. Pouco depois, na disputa do pré-olímpico de 1984, aconteceu a primeira e famosa batalha campal entre ambos, na vitória do Egito por 1 a 0, o que só aumentou o ranço entre eles. فات 4 دقائق من الوقت الضائع. واحد واقع من لعيبة الجزائر ومحمود حسن. الله 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 الله. Sendo que logo na sequência a dupla voltou a medir forças na CAN, a Copa Africana. Agora em 84, na disputa do 3º lugar, após ambos caírem na prorrogação das semis. E com a Argélia voltando a levar melhor, agora por 3 a 1. Como já deu pra ver ao longo da década de 80, Egito e Argélia viveram um dos momentos mais aflorados da história dessa rivalidade, onde enquanto os faraós conquistaram a Copa das Nações Africanas de 86, as raposas do deserto conseguiram 2 classificações consecutivas à Copa do Mundo, 82 e 86. Até que em 1989 aconteceu o duelo mais emblemático dessa história, valendo nada menos que uma vaga na Copa do Mundo do ano seguinte, que seria disputada na Itália. Mas apesar de falar melhor sobre esse duelo aí daqui a pouco, eu preciso abordar aqui quais foram os desdobramentos dessa partida e por que ela foi tão marcante assim. Afinal, poderia significar a 3ª Copa seguida dos argelinos ou a primeira dos egípcios em mais de 50 anos, desde 34 no 2º Mundial da história. E como prova de que os ânimos estavam pra lá de exaltados, depois da eliminatória houve uma puta briga, que deixou o médico do Egito cego de um olho, após ser atingido por uma garrafa estilhaçada, enquanto o craque e ídolo da Argélia, o meia Lakhdar Belhoumi, responsável pela histórica vitória da Argélia sobre a Alemanha por 2 a 1 na Copa de 82, acabou sendo condenado pela justiça egípcia a nada menos que 5 anos de prisão. E como ele já estava fora do país quando a sentença foi definida, ele acabou entrando na lista da Interpol e teve sua carreira internacional ainda muito promissora encerrada de forma bem precoce, sendo que segundo investigações futuras, ele era inocente e quem arremessou a garrafa que atirou no cara e tal foi o goleiro reserva. Além disso, as duas seleções ainda voltariam a medir forças pela Copa Africana do ano seguinte, em 1990, na edição que foi realizada na própria Argélia. Foi quando, temendo represálias, por conta daquela briga principalmente, o Egito mandou seu time B, depois de ameaçarem até um boicote, perdendo obviamente para o grande rival, bem no ano que marcou a primeira conquista argelina na história desse torneio, enquanto os faraós eram os maiores campeões com 3 taças. Depois ainda aconteceram mais 2 partidas qualificatórias para a própria Copa Africana, além de outros 2 amistosos com ampla soberania argelina, até que eles se encontraram mais uma vez nas eliminatórias da Copa do Mundo, agora para a de 2002, que foi disputada na Coreia e no Japão, onde apesar de não ter o mesmo peso do embate anterior, pelo fato de as duas seleções dividirem chave com Senegal, Marrocos e Namíbia, tida como a da morte, brigando por uma única vaga, os duelos até que foram movimentados, com o Egito vencendo por 5 a 2 no Cairo e empatando em 1 a 1 em Annaba, sendo eliminados de forma conjunta, terminando nas 3ª e 4ª colocações da chave. Pouco depois, em 2004, houve mais um duelo com vitória argelina por 2 a 1 e uma nova eliminação conjunta agora na Copa Africana. Até que houve o reencontro nessas mesmas eliminatórias, eliminatórias de Copa do Mundo, que é justamente o outro jogo marcante de hoje, mais uma vez decidindo vaga direta para representar o continente no Mundial. Agora o de 2010, disputado justamente na África, mais precisamente na África do Sul, com Zâmbia e Ruanda nas outras 2 seleções da chave C, sendo mero coadjuvantes na disputa dessa vaga, onde enquanto os egípcios lutavam para voltar ao Mundial depois de nada menos que 2 décadas, sendo então os atuais bicampeões da Copa Africana em 2006 e 2008, a Argélia aguardava o seu momento no Mundial desde 86, atravessando nesse meio tempo mais de uma década de guerra civil, que começou em 91 e afetou diretamente o seu
futebol. Por falar em guerra, nesse mesmo ano de 2009, veio o perdão ao ídolo do futebol no país, Beloume, que era procurado pela Interpol. Tudo isso graças à intervenção dos governos. Como vocês viram, né, as coisas ficaram bem tensas nos últimos anos, que eles só se enfrentaram a partir de então em competições oficiais, Copa Africana ou eliminatórias, causando o esfriamento nas relações diplomáticas entre os dois países, o que só foi resolvido depois com a mediação do Sudão e da Líbia. De qualquer maneira, surgiram acusações de que os governos também estariam por trás dos clamores nacionalistas naquele momento, orquestrando a mídia, sobretudo o Egito. Hosni Mubarak tentava legitimar o poder do seu filho na busca de alçá-lo à sucessão do comando do governo, quando intelectuais do país chegaram a publicar um manifesto em que denunciavam essa cortina de fumaça realizada pelo presidente, que se mantinha no poder desde 1981, sendo que pouco mais de um ano depois, em fevereiro de 2011, Mubarak seria deposto durante a Primavera Árabe. E nesse meio tempo ainda houve mais dois embates bem importantes entre argelinos e egípcios dentro de campo. O primeiro pela Copa Africana, com direito à maior goleada dessa história em plena fase semifinal, com o Egito fazendo nada menos que 4-0, em duelo também marcado pela violência. الهدف الثالث من البديل الجديد الكرة الأخيرة 1-2 وكرة والرابعة عن طريق جدو يسجل الرابع. E caminhando rumo ao tri seguido no torneio, conquistado depois sobre Gana, e o segundo e último encontro até então na Copa do Mundo Militar, uma competição de futebol para seleções militares nacionais, organizada pelo Conselho Internacional de Esportes Militares, o CISM em inglês, que acontece desde 1946, com essa edição sendo disputada aqui no Brasil, no estádio do Engenhão, ou Newton Santos, lá no Rio de Janeiro, e que viu a vitória dos argelinos pelo placar de 1-0, o que resultou em nova batalha campal. في ريو دي جانيرو يهدون الجزائر لقبا عالميا هو الأول في تاريخ كرة القدم الجزائرية، لقبا غاليا بقدم سيد أحمد عواج، لقب وميدالية ذهبية للكرة الجزائرية وللمنتخب العسكري المنتخب المصري. المهم هو أننا فزنا بهذا اللقب، المهم بأننا فزنا بهذا اللقب، يجب أن نكون في المستوى يا عواج يا كل اللاعبين. ماذا يحدث فوق أرضية الميدان؟ نحن فزنا باللقب، نحن الأبطال، نحن كل شيء، لا نحتاج لهذه الصور ولكن بكل بساطة. Essa foi a primeira conquista da Argélia nessa competição, que levou o bi em 2015, enquanto o Egito, que é o terceiro maior campeão da história do torneio, com 5 taças, não a conquista desde 2007. Para a realização do roteiro desse vídeo, eu contei com a ajuda dos ótimos sites Trivela e Alambrado.net. E esse foi o início de uma ascensão argelina, que culminou na inesquecível campanha no Mundial de 2014, terminando em segundo de seu grupo, atrás apenas da Bélgica, e sendo eliminado nas oitavas de final somente na prorrogação para a Alemanha, e também na reconquista da Copa Africana em 2019, disputada justamente no Egito. Egito que tinha participado do Mundial de 2018, com Salah e companhia. Por falar nisso, agora eu quero saber de você. Primeiro, você tinha noção dessa história conflituosa que as duas seleções tinham, as duas seleções, dois países? E fala também quando é que eles vão voltar a duelar. Lembrando que a dupla se encontra em grupos diferentes nas eliminatórias africanas para o Mundial do Catar, e a próxima edição da Copa Africana de Nações, que está programada para 2022, vai ser no Camarões. Enfim, deixa sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos ao título onde a vantagem é totalmente egípcia, que dentre outras conquistas leva a melhor na Copa Africana de Nações, com 7-2, e na Copa das Nações Árabes com 1-0. Os argelinos, por sua vez, vencem na Copa das Nações Afro-Asiáticas e nos Jogos Pan-Africanos, ambos por 1-0. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor, já que no total são 24 partidas entre eles, com 9 vitórias da Argélia, 7 vitórias do Egito, além de 8 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje, decidi pegar justamente dois dos mais emblemáticos dessa história, separados por quase exatos 20 anos, que definiram, dois grandes representantes nas Copas do Mundo, sendo essas partidas válidas pelas eliminatórias africanas de 1989 e de 2009, e que ajudaram e muito a fortalecer essa rivalidade. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o
primeiro jogo marcante de hoje, como vocês já puderam ver, nos remete ao ano de 1989, em tempos nos quais apenas 2 países representavam o continente africano na Copa do Mundo, com o chaveamento guardando esse confronto direto entre Argélia e Egito justamente para a fase final, sendo essa a primeira vez que essas duas seleções, rivais históricas do norte da África, mediam forças pelas eliminatórias, onde enquanto os argelinos contavam com a sua equipe mais brilhante desde a independência lá em 62, e presente nos 2 mundiais anteriores a esse de 90, né, que eles estavam brigando por uma vaga, os egípcios, por outro lado, também tinham força, principalmente após o título da Copa Africana de Nações de 86. E mais, eles queriam terminar a longa seca de participações em Copas do Mundo, que já durava desde 1934, quando eles foram, né, pro Mundial e disputaram apenas uma partida, a derrota para a Hungria, e logo deram adeus à competição. E quando a bola rolou, primeiro para mais de 55 mil pessoas na Argélia, o gol teimou em não sair e os dois empataram em 0 a 0, o que deixou a vaga em aberto pro duelo de volta, agora diante de 120 mil torcedores que abarrotaram o Estádio Internacional do Cairo. E viram o Egito, os donos da casa, vencerem por 1 a 0 com gol de Hossein Hassan, em duelo que não é só lembrado pela classificação ao Mundial da Itália. Hassan Hossein, 1 a 0 para o Egito. Mas o goleiro da Argélia, Larbi, sofre uma concussão quando colide com Ahmed Ramzi no cruzamento. Afinal, esse embate também ficou conhecido como o jogo do ódio. Isso porque logo após o único gol da decisão, que aconteceu logo aos 4 minutos do primeiro tempo, os jogadores da Argélia ficaram revoltados. E aí gerou uma puta de uma confusão, assim como no pré-olímpico de 84, que vocês já puderam ver ao longo do vídeo. Depois até rolou, né, o reencontro nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, mas já sem muito peso, com ambas as seleções já eliminadas. Com o segundo duelo marcante de hoje acontecendo mesmo em 2009, quase exatos 20 anos depois daquele jogo do ódio, mas também muito decisivo em relação à vaga para o Mundial. O que parecia a oportunidade perfeita para o revanche argelino, com aquele emblemático duelo de 89 ainda estando muito bem fresquinho na mente de todo mundo. Só que agora, enquanto o Egito não voltava a uma Copa do Mundo desde aquela classificação, né, para o Mundial de 90, mesmo depois de mais 2 conquistas da Copa Africana de Nações, a Argélia também aguardava seu momento, né, desde o Mundial de 86, atravessando uma grande guerra civil logo depois, em 91, o que afetou diretamente o seu futebol. Com isso, essa era meio que a oportunidade perfeita para ambos, com cada um vencendo em seus domínios durante a fase inicial, que era de grupos, onde os ânimos não estavam tão exaltados assim, só que depois eles acabaram empatando em todos os quesitos, e acabou precisando de um duelo de desempate para definir quem iria ao Mundial de 2010, e foi aí que o bicho pegou, com os clamores nacionalistas se aflorando, ainda mais depois que os ônibus de ambos foram atacados por pedras. خايفون عليها لا تخافوا حسين فوزي شوشي دخل بقوة والتقط من هناك مع نادر بالحاج لا تقلق يا نادر لا تقلق انتظر حتى يضع نفسه في المكان اللازم المدافع المصري المنتخب الجزائري قوته في الكرات الثابتة هل يفعلها نادر بالحاج. Até que o desempate aconteceu no estádio Al-Merrikh, na cidade mais populosa do Sudão, que viu os argelinos comemorarem com a vitória por 1 a 0 e gol decisivo de Antar Yahya, saindo aos 40 do primeiro tempo. هذا هو أجمل هدف في العالم وأحلاه جول 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 جول. Depois do confronto, obviamente, houve muita confusão entre torcedor, policial e tudo mais. Mas também muita festa da Argélia, que assim como o Egito em 90 acabou decepcionando lá na Copa, terminando na lanterna de seu grupo e sendo eliminada meio que de forma precoce, apesar de não ter tanta expectativa assim em torno deles e tal, né? Logo na primeira fase do Mundial. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Ó, eu particularmente não fazia ideia dessa história toda que tinha por trás de Egito e Argélia. Eu achei que a relação não era tão conflituosa assim, ainda mais dentro de campo, né? O jogo do ódio e tudo mais. Mas eu achei bem interessante, por isso que eu decidi trazer pra vocês, aproveitando essa data FIFA pra trazer um clássico entre seleções. E aí, como é de praxe, no final, vou deixar a playlist que vocês tanto amam, pra vocês assistirem aí todos os capítulos que eu já fiz dessa série. Mano, tem clássico nacional, internacional e também de seleção, como foi o caso de hoje, e pode ser de outros capítulos aí
também, é só você deixar a sugestão de tema aqui nos comentários. Não só pra essa série, pra todas as outras do canal. De quarta-feira, Futebol em Crise, a primeira quarta de cada mês, e as outras curiosidades da bola. Fechou? É nóis, tamo junto. Pra ter um contatinho mais direto comigo, pra mandar sugestão de tema e tal, pra dar aquela cobrada que eu não fiz o tema que você mandou, vai lá no Instagram e segue a gente também. Fechou? Então é nóis, se inscreve no canal, fica em casa se você conseguir e, mano, tamo junto. Valeu!